Quando o senhor fala, por exemplo, de consciência social, o senhor fala de uma forma crítica, consciência social. O senhor coloca em xeque a expressão justiça social. O senhor parece concordar com Nelson Rodrigues de que os imbecis estão em maioria. Sim. O senhor chega a ponto assim de tocar na democracia de uma maneira até que exige que o senhor abra um parênteses e diz, olha, mas eu não sou contra a democracia, eu não conheço nada melhor, é o menos ruim a democracia. Sim. Então eu te perguntaria, como é que fica então a legitimação dos instrumentos de escolha das pessoas que vão governar e tal, se a maioria é imbecil, se a conscientização não existe, se a justiça social é uma ficção. Como é que o senhor vê a democracia com esses valores que, para mim, são fundamentais? Também para mim. Assim, eu começo dizendo o seguinte, esse tipo de debate ele sempre tem que ser organizado, né? Essa coisa de dizer eu sou a favor da democracia, na realidade eu estou quase citando o Tocqueville, que fala que o Tocqueville, quando vai aos Estados Unidos em 1881, ele fala que uma das características dos povos democráticos, é se ofenderem facilmente quando você fala. É óbvio que a democracia, eu acho, é o regime menos ruim e melhor que a gente tem. Isso não significa, como quando fala o Nelson, ele está se referindo à quantidade como força dentro da democracia. E ao fato que uma grande quantidade de pessoas é chamada a participar do processo decisório, sendo que elas são guiadas por interesses. Não é muito diferente de um intelectual chegar e dizer que a classe média é ignorante. A diferença é que o Nelson é identificado como de direita. E um intelectual de esquerda que fala isso significa que é consciência crítica. Quando diz que a classe média é ignorante, reacionária. Mas, surpreendentemente, os intelectuais de esquerda se orgulham do seu partido elevar milhares de pessoas à classe média. É para melhor odiá-los, talvez. É isso aí, como se fosse para transformá-los em consumistas bobos, né? Mas eu queria só terminar isso, porque eu acho que essa questão é importante. Então, a democracia, ela me parece que ela é um regime de pesos e contrapesos. Então você tem que ter muitas instituições de jogo, conflitos entre elas, e não simplesmente uma coisa de que um número tal vota numa coisa e aquilo simplesmente é o melhor resultado, entendeu? Então a crítica que eu faço no livro na realidade, a intenção é mostrar um problema da democracia. Mas como eu conheço o mundo em que eu vivo, eu digo logo, olha, eu sou a favor. Porque na realidade... Você chega na fronteira do olha, eu sou a favor, porque senão, hoje em dia você tem que ficar o tempo inteiro pedindo permissão para pensar. Porque senão colam em você, é uma pressa que às vezes dá até sono. Quando dizer uma coisa, nós vivemos ainda já há algum tempo e continuamos, e provavelmente teremos episódios aí que reativarão o noticiário em torno dessa questão, que é o bullying. Eu sou de uma geração, nós somos aqui de uma geração em que fazia-se gozações na sociedade, alguns excessos resultavam eventualmente punições na escola, consequências e tal, mas a vida seguia. Nós fomos, de certa maneira, moldados numa relação entre iguais, onde esse tipo de atitude, que é politicamente incorretíssima aos olhos de hoje, vigorava no seu cotidiano. Até que ponto esse foco sobre a questão do bullying, que interessa a tantas mães, pais que estão nos assistindo, e que provoca reações muito, muito fortes da sociedade, na comunidade escolar e na imprensa, até que ponto isso é um filhote dessa coisa do politicamente correto? Olha, eu sou professor, estou no chão da sala de aula 3 vezes por semana, né? Em universidade, não em escola. Então não lido com criança, lido já com gente de 18, 19, 20 anos. Eu diria para vocês o seguinte, à medida em que a sociedade vai se tornando mais transparente, no sentido... O Dostoiévski tem um texto que ele fala do Palácio de Cristal, de uma feira de ciências no século XIX em Londres, quando ele comenta, ele não é o único a comentar esse Palácio de Cristal, que seria uma sociedade no futuro onde tudo seria visível. E como isso seria insuportável. Né? Eu acho que essa coisa da tentativa do controle absoluto dos comportamentos em sala de aula é uma tentativa que acaba destruindo uma certa espontaneidade, inclusive do curso. Né? Isso não significa, eu sempre tendo a ser a favor de que as escolas tenham autonomia
e seja menos descentralizado os processos. Eu tenho uma certa desconfiança de tudo que tende a ser excessivamente centralizado pelo governo federal. Acho que as escolas deviam ter mais autonomia na forma como elas resolvem as coisas, que tem a ver com o que eu te dizia, pesos e contrapesos, né? Então, a coisa do bullying, à medida que você vai legislando e vai tornando aquilo uma situação de absoluta paranoia dentro da escola, isso vai fazendo com que você fique dentro da sala de aula com medo de qualquer momento levar um processo. Isso não significa que antes os professores não davam carão, o aluno não era suspenso, ele não recebia, não recebia aqueles advertências que os pais não ficavam sabendo. Na realidade, eu vejo dentro disso um lento processo de cada vez mais exílio ou isolamento da possibilidade da família cuidar das coisas e cada vez mais o crescimento de um certo estado hiperjurídico em que você vai começando a controlar tudo, achando que você vai fazer com que as pessoas não façam bullying. Na realidade, eu acho que o pior de tudo, porque vai continuar a se fazer bullying. Numa das suas colunas, você critica um personagem, aliás, da peça Deus da Carnificina. Uma personagem que era interessada na África, queria salvar a África. Interpretada pela Judy Foster. A sua distância moral, você achava aquilo uma hipocrisia. Mas hoje, avançando-se um pouco, algumas pessoas consideram que se ajuda melhor a África melhorando as suas condições de comércio do que propriamente ajudando como aquelas pessoas que querem ajudar. Quer dizer, de uma certa maneira, as suas objeções morais estão avançando já e são objeções políticas também, mostrando que nem sempre o caminho de ajudar as pessoas é o do politicamente correto. Às vezes é melhor você ajudar de uma forma mais eficaz. Você não concorda? Concordo. E, inclusive, Gabeira, eu nunca fui uma pessoa muito interessada em política. Eu sempre fui muito mais interessado em moral, do ponto de vista filosófico. Mas, como dizia o próprio Aristóteles, quando você começa a falar de moral, você acaba falando de política, né? É inevitável. Eu acredito, às vezes, quando eu discuto isso, você falava de justiça social, o que eu vou falar é uma simplificação, mas grande parte do debate público trabalha com simplificação e a questão é como você consegue, de modo competente, criar simplificações. Então eu diria o seguinte, para mim justiça social é um mercado de trabalho aquecido. Você perde o emprego aqui, arruma outro lá. Então quando você fala que às vezes é melhor você ajudar um país ou um continente, seja lá como for, criando condições comerciais, eu não tenho dúvida. Isso não significa perfeição. Claro. Porque a pobreza é a regra geral da humanidade. O que a gente precisa entender é como se produz riqueza, que é raro, é uma exceção e nunca aconteceu no mundo na dimensão que acontece agora. Isso não significa que o sistema de sociedade de mercado é ideal. Para mim não existe nada ideal. Mas eu acredito que ao invés de você ficar jogando dinheiro, criando nas pessoas um sentimento de incapacidade, coitadismo que falava o Marcelo, de que elas são vítimas, de que os outros são malvados, e que vira inclusive um mercado cultural, né? Tem gente que ganha dinheiro fazendo filme, discutindo coisas bonitinhas, mostrando esse lado. Acho que dar condições, criar condições comerciais é muito melhor para produzir riqueza. Concordo com você. Eu noto, não sei se estou notando errado, no que o senhor escreve, uma certa implicância com o estado do bem-estar social. Se não me engano, o senhor chega a dizer que são trabalhadores brilhantes, deficientes, sustentando vagabundos. O senhor chega a falar isso. Não lembro. Posso ter falado. O senhor falou. Vou simplificar. A redistribuição, que é o papel do Estado, é um dos caminhos mais edificantes da política, das conquistas políticas. E aí leva ao estado do bem-estar social. Então não cheguemos até ele, mas o instrumento da redistribuição. Como é que o senhor que disse essa frase, gente que trabalha sustentando vagabundo, coloca esse valor, que eu considero um dos mais importantes em termos de conquista? Então, eu dou um passo atrás de novo, porque senão, se eu não der um passo atrás, pode ficar parecendo que eu estou dizendo que a humanidade está dividida em vagabundos e quem trabalha, que os vagabundos têm que se ferrar. E eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, todo mundo sabe, se a gente pegar o caso do Reino Unido, por exemplo, que você tem
pessoas que abusam do Estado, que têm famílias de 2, 3 gerações que não trabalham e que o estado de bem-estar social, se a gente quiser ler textos que criticam isso do ponto de vista, inclusive, da saúde pública, cria em pessoas uma capacidade dela viver de empréstimo e isso destrói, na realidade, a própria autoestima das pessoas. Porque se você não precisa fazer nada, todo mundo sabe disso. Se eu recebo tudo o tempo inteiro, de alguma instância, seja lá qual for, você pode ver isso no seu filho. Se você dá tudo para o teu filho, você vai dizer, ele vai crescer, não vai ter noção do trabalho, não vai ter noção do que as coisas custam. Então, quando eu critico o estado de bem-estar social, primeiro eu não tenho certeza, Dmitry, de que o estado de bem-estar social é a grande invenção para redistribuir renda, porque a Europa ela tem um custo de trabalho altíssimo, certo? O empregado perde competitividade. Digamos que foi assim, o maior argumento, o mais eficiente argumento que se inventou contra a expansão do comunismo. Quer dizer, o senhor gostava menos do comunismo. Funcionou bem, só que agora a conta está aparecendo. E, por exemplo, quando alguém me compara o Brasil com a Islândia, que é um país que eu acho... Conheço a Islândia, é um país super interessante, como laboratório antropológico, inclusive, é uma piada. Dizer que um sistema funciona na Islândia pode funcionar no Brasil é uma piada. Claro. Certo? Então, a minha crítica ao estado de bem-estar social me parece que ele cria certos impasses econômicos de competitividade, onera o trabalho no dia a dia, porque é basicamente, a gente pensa assim, todo mundo sabe que quando o bolso aperta, você joga fora o que te aperta. Agora, quando a gente pensa na pessoa que tem empresa e dá emprego, a gente parece pensar que ele também não vai ter problema se o empregado ficar muito caro. Entende? Então, me parece que o bem-estar social, o estado de bem-estar social, ele teve uma função no momento, mas nesse momento, falando de Europa, não sei, eu acho que ele deve ser pensado também como algo a ser ultrapassado. A Europa toda, o sistema europeu todo tem que ser repensado. Vamos aí ver mais uma pergunta do Marcelo Tass. Olha, tem um negócio que eu também não entendo, porque eu, na maior parte das vezes, fico muito irritado com o politicamente correto. Agora, tem um outro lado dessa questão, que é o seguinte, pessoas que se obrigam a ser politicamente incorretos o tempo todo, só para satisfazer eu não sei se é um certo narcisismo, se é uma demanda da sociedade, sabe? O mercado, né, tá pedindo pessoas politicamente incorretas, mas eu percebo que às vezes tem gente que é politicamente incorreta só por, assim, vamos dizer, porque, não sei, o cara percebeu que dá certo ser politicamente incorreto. Eu acho que era importante também a gente falar desse outro lado da questão. Olha, quando eu lancei o livro, foi uma batalha, porque eu dizia assim, eu não vou deixar que joguem o meu livro numa vala de politicamente incorreto, no sentido de que é boçal, acha que todo mundo, que gente religioso é isso, que homossexual é aquilo. E eu dizia assim, olha, nós vamos ter que tomar cuidado com a recepção pela mídia, para que o livro não seja jogado numa vala comum, onde eu estivesse barateando o debate, coisa que eu não faço em momento nenhum, em lugar nenhum. Isso que o Marcelo fala, eu acho que é uma espécie de uma outra face do barateamento, que é a seguinte face. Tem mercado para ser politicamente incorreto? Você vende, seja lá o que for, seja livro. Na realidade, o meu livro, que é o primeiro best-seller em filosofia no Brasil, que é se perguntar, afinal de contas, como alguém consegue ganhar dinheiro com livro de filosofia no Brasil? Ao invés de ficar xingando o livro, ou tentar dizer que eu sou o que eu não sou, o tipo reaça, contra todo mundo, que é uma super piada, isso que fala o Marcelo, me parece que é o outro lado, mas é primo do que eu estou dizendo. Então o cara sacou que ser politicamente correto, falar umas coisas meio grosseira, chutar o balde, pega. Então ele veste a imagem do politicamente incorreto para querer dizer que ele está numa certa onda, que está na moda, que ele é a favor da liberdade. Toda liberdade tem que ter uma forma de cercear, de algum modo. Na realidade, eu acho esse debate ele demanda muita sofisticação, muito cuidado, porque justamente a oposição direita e esquerda simplifica a conversa. Mas eu acho que
jamais o debate nas suas colunas foi barateado, sempre se manteve o mais alto nível. No entanto, em certos momentos, essas pessoas que você critica, você substitui pela classe média, não é? E nós já vimos, quer dizer, em certos momentos eu fico sentindo a classe média como um saco de pancada dos filósofos. Ou recebe as pancadas de um lado, ou recebe as pancadas do outro. Quando, na verdade, parece que a classe média vai se tornando também um conceito meio vazio, como aqueles conceitos escolásticos do século. Já não tem mais esse significado. Olha, a minha crítica, e eu volto ao que você falava do personagem da Judy Foster no Deus, a Carnificina, a minha crítica à classe média não é, quando eu faço, né? Não é a crítica, por exemplo, que algum outro filósofo poderia fazer dizendo que ela é conservadora, que ela é mesquinha, né? Que ela só está preocupada em pagar a televisão de cristal líquido dela, que ela só está preocupada em pagar o carro dela em 40 anos. Não é essa a crítica. Na realidade, a classe média que eu tenho na cabeça é outra. E hoje em dia, como você bem disse, classe média hoje é uma coisa que serve para você dizer que o país saiu da miséria. Então você eleva R$1.000 a classe média de salário por mês e diz que isso é classe média, logo não tem mais miserável, sei lá, alguma coisa assim, né? Estou trabalhando com um clichê estatístico. Então, o conceito de classe média hoje fica meio turvo. A gente sabe que uma sociedade, quando a gente pensa em sociedades europeias ou mesmo Estados Unidos, o que sustenta eu estou falando da Europa Ocidental, o que sustenta uma sociedade rica, que são poucas, é uma classe média forte. Né? É uma classe média que consome, que compra, até pequenos empresários que dão 2 empregos, 3 empregos. Aqui no Brasil a gente pensa que sociedade de mercado é sociedade de 3 bancos. Grandes bancos não quer competição. Sociedade de mercado é a sociedade do cara que dá emprego para 1, para 2, para 50, profissional liberal. A classe média que eu critico é a classe média da personagem da Judy Foster no Deus, a Carnificina, que é uma classe média que ganha certos lustres, sabe? Ela fala uma frase no filme, eu vou lembrar de uma frase. Ela é uma personagem dura, né? Postiça, que tem uma coisa assim que diz que está preocupada com a África, quando na realidade nunca foi lá, e está muito mais preocupada em escrever um livro que provavelmente ninguém nunca vai ler, mas ela vai pôr em cima da mesa dela dizendo que é um livro chique, né? Ela tem uma frase que ela diz assim, no momento de altíssima afetação do filme, ela fala assim, ou da peça, eu acredito no poder pacificador da cultura. Eu trabalho com cultura. Eu sou um profissional da cultura, né? Desde que eu resolvi não ser médico e virar filósofo, eu não entrei para brincar nisso. Então, longe de mim a ideia de dizer que a cultura não é importante. Agora, achar que a cultura necessariamente pacifica as pessoas é reduzir a discussão a coisa de Papai Noel. E é melhor que faça o oposto. Tem pessoas que são extremamente cultas, não vou nem entrar em clichês, que cometem crimes terríveis, assim como não faz diferença se você acredita em Deus ou não, se você é culto ou não, eu não estou defendendo ser inculto, tá? Eu só estou dizendo que a classe média que eu critico é a classe média que acha que fazendo com que o filho vá a museu, acha que ele vai ser melhor. É a classe média que acredita que como ela recicla lixo, ela acha que ela está adquirindo um relacionamento melhor dentro da família. Ou seja, é uma classe média que saiu do puritanismo protestante e entrou no puritanismo do politicamente correto, já que a gente está falando disso hoje, mas não acho que é só isso. Então são classes médias diferentes. Esse caráter da classe média, que alguns intelectuais chamam de ser mesquinha, de preocupar com sua, entre aspas, vidinha, certo? De não perceber o mundo na sua complexidade, eu acho que isso é uma característica típica do ser humano quando está preocupado com o que aperta o seu pé. Não é isso que eu critico, apesar de que eu não tenho esse estilo de vida porque eu sou intelectual, vivo metido com livro, não sei o quê. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, o Canal Livre volta já.